Hoje a nossa aula vai ser a respeito de função, equação e inequação exponencial. E o que a gente estava comentando é que sempre existem diversas maneiras da gente representar, de definir um tipo de função. Aqui nós vamos comentar sobre a definição algébrica, que é a maneira que você vai reconhecer a expressão, né? Mais para frente a gente vai comentar também da outra definição, que é a gráfica, que é a outra forma de você reconhecer uma função exponencial. O que a gente estava comentando aqui é que a função exponencial ela tem uma característica de só aceitar valores positivos diferentes de 1, que foram, né, essas duas condições que a gente tinha visto aqui. Essa primeira e aqui o número real diferente de 1, a segunda. O que a gente estava comentando antes do problema técnico foi o seguinte, que a nossa ideia é que de vez em quando fica a impressão que olhar isso daqui é bastante difícil de entender o que significa, né? Que uma função vai dos números reais para os reais positivos diferentes de 0. A ideia é que a gente tenha aquela mesma ideia dos diagramas das aulas anteriores, né? Imagina que aqui nós temos um domínio dos números reais e o nosso contradomínio, né, serão os reais positivos, né? A nossa imagem será os reais positivos diferentes de 0. A ideia é que aqui, independente do número que a gente tiver, menos 1, 0 ou 1, quando a gente for trazer para esse diagrama ao lado, aplicando uma função f de x dada pelo nosso exercício, de maneira nenhuma o número que vai aparecer aqui no lugar dessa interrogação será negativo ou 0. A ideia aqui vai ser que ele seja de 1 e em diante, né? Por isso que significa dizer que a função ela leva de um conjunto dos reais para os reais positivos diferentes de 0. E aqui eu te trago a definição mais clássica, que foi até a primeira imagem da nossa aula de hoje, que é você ter a ideia que uma função exponencial sempre vai acontecer, né, sempre vai ocorrer quando a gente tiver a incógnita, que é o que a gente vem estudando as características desde as últimas aulas. Agora, ao invés de estar multiplicando esse e, ela esteja no expoente. Lembrando que ela vai poder estar, como está aqui no primeiro grau, segundo grau. Isso aqui, ao longo da aula, a gente vai abordar já nos exercícios. Então, a ideia é que você consiga, a partir da definição algébrica, reconhecer em qualquer lugar uma função exponencial. E a dica é sempre lembrar da incógnita no expoente, né? O x da equação vai estar no expoente, o expoente aqui em cima. Bom, dito isso, o que eu posso te trazer são alguns exemplos do que é uma função exponencial, né? Lembrando que antes de você ver qualquer exemplo aqui, a ideia é identificar que o nosso x da equação da função vai estar no expoente. Então observe que no primeiro exemplo, a nossa incógnita está sendo expoente, expoente do número inteiro 3, né? Do número positivo, pertence ao conjunto dos reais, é positivo diferente de 0 e também diferente de 1. Então perceba que esse é um exemplo de função exponencial. Outro exemplo também vai ser o 0,3, né, casas decimais. A gente vai entender um pouco qual é o comportamento que muda no comportamento do gráfico, essa diferença entre ser positivo diferente de 0 ou a parte de ser maior que 1. Né? A gente já vai comentar essa parte também. E por fim, o último exemplo também fração, né, também um número real positivo diferente de 0 entre 0 e 1. Que é 3/7, e aí o nosso expoente é a incógnita, como a gente já esperava. Bom, dito isso, ainda cabe mais uma observação, que é a parte de uma função do tipo exponencial. Né? Perceba que uma função do tipo exponencial vai ser aqui, tem uma constante a multiplicando esse e elevado a x que a gente tinha visto, e perceba também que pode haver uma constante multiplicando o expoente. Então, a ideia é que isso vai ser
seguir a mesma estrutura da função exponencial e aqui recebe apenas essa nomenclatura diferente, que é uma função do tipo exponencial. Aí aqui, para ilustrar, eu também trouxe mais uns exemplos para você perceber a grande similaridade entre uma função exponencial e uma do tipo exponencial. Perceba que aqui a gente tem o 4 elevado a x, né, como se fosse o e e a incógnita, e aí nós temos o a, uma constante 3, e o alfa como 2. Então isso daqui é uma função do tipo exponencial. O mesmo acontece no item B e também no item C. Bom, dito isso, né, agora que você já sabe identificar algebricamente uma questão de função exponencial ou qualquer termo de uma função exponencial, aqui vai a segunda etapa, né, que é aquele outro tipo de exercício onde a gente tem onde o examinador ele explora um outro lado, né, a representação gráfica, o que aqueles números se traduzem, o que pode se traduzir em dados. Então, como a gente vai representar uma função exponencial da maneira gráfica. Aqui você pode perceber que na função do primeiro grau a gente viu função crescente e decrescente. A do segundo grau a gente viu a equação com a concavidade para cima ou com a concavidade para baixo. Aqui na função exponencial a gente volta essa questão de função crescente e decrescente. E para entender como que a gente sabe se uma função é crescente ou decrescente, eu também trouxe mais alguns exemplos para a gente entender junto como você identifica quando essa função exponencial vai ser decrescente e quando vai ser crescente. Uma função crescente, ela é dada quando o nosso número real ali, diferente de zero positivo, for maior que 1. Perceba que nós podemos ter duas situações, né? Nós temos dois conjuntos possíveis. Nós podemos ter real positivo diferente de zero. A ideia é que do nosso conjunto a gente tem o seguinte, a gente tenha isso daqui um conjunto qualquer, por exemplo. Então 0, 1, 2, 3, 4 em diante. A ideia aqui é que quando ele for diferente de zero, ele nunca vai assumir o valor de zero. Para a função exponencial, a gente vai trabalhar nos seguintes intervalos. A gente vai trabalhar aberto em 0 até 1, também aberto, e aberto em 1 até mais infinito. Então, aqui na notação de intervalos, eu acabei de demonstrar para você quais são os dois tipos de intervalos aceitos na parte de função exponencial. Ou seja, quais são os valores que a nossa função ela pode assumir, ou que o e pode assumir. Perceba que aqui a função crescente ela está nesse segundo caso, né? Nesse segundo caso aqui, nesse segundo intervalo. Por quê? Porque o nosso e é maior que 1. Então está nesse segundo intervalo. Ela é entre esse valor entre 1 até mais infinito sem assumir o valor de 1. Aí, como eu já tinha até comentado anteriormente, um exemplo que a gente acabou vendo antes, mas não sabia o que queria dizer, é a função exponencial f de x igual a x ao cubo. E para a gente dar uma analisada um pouco melhor nessa equação, eu te convido a vir aqui junto comigo para o nosso caderno para a gente entender um pouco melhor como funciona o comportamento desse gráfico. Vem junto comigo. Bom, pessoal, então é interessante você saber reconhecer, né, de todas as maneiras uma função. E aqui o que a gente comentou é que você pode identificar uma função exponencial algebricamente e também pode identificá-la graficamente. A função que a gente tem para esse exercício, como eu tinha passado, vai ser f de x igual a 3 elevado a x. Então o que eu comentei é que quando a gente tiver esse número aqui, esse valor maior que 1, a gente tem uma função crescente. Então eu já vou até anotar aqui que isso é uma função crescente. Então, o que a gente vai fazer daqui a pouco é entender graficamente o que significa dizer que ela é crescente. Como você já sabe, que é o que você já está acostumado a fazer para desenhar o esboço de um gráfico, o que a gente vai fazer é assumir valores para x
e encontrar o seu correspondente y. Para isso para definir os pares ordenados que definem os pontos dessa função. Então, imaginando que a gente tenha n valores para x e correspondentes em y, vamos chutar alguns pontos aqui. Então, vamos pensar que se a gente tivesse esse nosso x igual a zero, né? Você aqui vai usar bastante também os conceitos de potenciação e a questão dos expoentes mesmo. Por quê? Né? Aqui você precisa lembrar que 3 elevado a zero não é zero, né? Qualquer número elevado a zero ele equivale a 1. Então, a gente já tem esse primeiro par ordenado. Vamos para o segundo, então, chutando qualquer valor, né? Então, imagina que se fosse o x, a gente tem x igual a 1, 3 elevado a 1, isso dá 3. E aí mais um número que a gente pode colocar aqui é 2, por exemplo. Então, 2 virando o expoente aqui, 3 ao quadrado, você já sabe que isso é 9. Aqui eu vou colocar bastantes pontos para quê? Para a gente, como a gente está tentando entender o que significa uma função crescente, como é a cara de uma função, do gráfico de uma função exponencial, vamos colocar mais alguns pontos aqui para ajudar a gente a construir um gráfico bem completo. Então, se substituir o x por 3, perceba que 3 ao cubo isso dá 27. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Vamos pegar alguns valores negativos também para a gente ter a correspondência do lado esquerdo do eixo y. Né? Então, se a gente colocasse menos 1, menos 2 e menos 3, perceba que a gente vai ter qual situação, né? Nós vamos ter agora os expoentes negativos. Ou seja, seria dizer que nós temos 3 elevado a menos 1, 3 elevado a menos 2 e 3 elevado a menos 3. Aqui, o que eu gostaria que você lembrasse é de algumas propriedades, né, que você já conhece, eu tenho certeza. Sempre que a gente tiver um expoente negativo, isso daqui vai virar uma fração, onde o número que tem esse expoente, ele vai para o denominador. Então, 3 elevado a menos 1 vai ser a mesma coisa que 1/3. Assim como 3 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 3 ao quadrado. Aqui, né, acompanha o expoente. A questão é só o sinal. O sinal faz com que isso vire uma fração. O expoente ele se mantém. E aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao cubo. Você sabe que aqui é 1/3, né? O 3 elevado à primeira não é tão difícil. Aqui é 1 sobre 9, 3 ao quadrado, e 1 sobre 27. Então, nós temos os nossos correspondentes, né? Quando a gente tiver menos 1, vai ser 1/3. Quando nós tivermos menos 2, vai ser 1/9. E quando nós tivermos menos 3, vai ser 1 sobre 27. Perceba, né, que são os mesmos valores daqui do positivo, só como tem o expoente negativo, viraram fração. A ideia aqui é perceber também que, mesmo com valores negativos, os seus correspondentes são positivos, que era aquilo que a gente tinha falado. A ideia da função exponencial é trazer um conjunto dos reais para um conjunto onde a gente tem os reais, só que positivos diferentes de zero, que são aqueles intervalos que a gente tinha comentado anteriormente. Então, agora que nós temos os pontos, vamos plotar esse gráfico, né? Então, eixo x e eixo y. Por que é importante, né? Vocês podem perceber que nas últimas aulas eu não demonstrei o gráfico aqui junto com vocês na mão, né? Mas aqui existe uma peculiaridade que cabe à função exponencial, que é bastante visual, né? Que ela é mais palpável aqui, a gente construindo juntos esse gráfico. E também não deixa de treinar o esboço de gráfico. Então a gente já sabe, quando x for 0, y vai ser 1. Então imagina que a gente tem 1
mais ou menos aqui, ó. Então a gente sabe, isso daqui é o y igual a 1. Nós temos outro par ordenado, 1 em x e 3 em y. Então, 1 em x sobe 3 em y. Vocês podem perceber que alguns pontos vão ficar fora, mas em casa você pode fazer esse gráfico um pouco maior, com os pontos que a gente vai ter aqui será suficiente para demonstrar, né? Então aqui nós temos o ponto x igual a 1, correspondendo a y igual a 3. E aí aqui a gente tem 3, corresponde a 27, perceba que fica muito fora, né? Então esse ponto aí eu deixo para você pôr em casa. Então aqui fazendo agora com a parte negativa, né, com o x negativo, quando a gente tiver menos 1, isso vai ser 1/3. Então, quando a gente tiver menos 1, a altura vai ser 1/3. E quando for menos 2, vai ser 1/9. Então você pode perceber que quando for menos 2, deixa eu aumentar 1 aqui, ó, menos 2, vai ser muito próximo de x, mas não vai tocar x, né? Perceba que 1/9 é diferente. Se você dividir, vai ser 0,1, né? Vai sobrar ali. Então, perceba que vai ser muito próximo. E aqui o que eu gostaria que você percebesse é que esse gráfico ele é bastante característico por causa dessa curva aqui, né? Perceba que se a gente pegar daqui para cima, ó, desses pontos que a gente marcou, o nosso gráfico ele cresce assim. Então, essa é a famosa curva exponencial. Essa que a gente gosta que a gente gostaria que o nosso dinheiro seguisse, né? Uma curva exponencial, que ela crescesse o mais rápido possível. E aqui aquela peculiaridade é que o nosso gráfico ele nunca vai cruzar o eixo x, ele vai chegar muito perto, mas ele nunca vai tocar. Então, essa é a cara da função crescente. Vamos retomar aqui para o nosso slide. Bom, pessoal, como já está encerrando o período desse bloco, a gente vai fazer mais uma pausa para que você consiga terminar suas anotações, tomar um gole d'água e daqui a pouco a gente já volta para dar sequência e aí sim entrar na parte de função decrescente, né? Até já.